no símbolo niceno-constantinopolitano, que é a versão mais longa do credo, pois contém integralmente todas as principais afirmações que sintetizam a nossa fé católica apostólica romana. Chama-se símbolo niceno-constantinopolitano. Símbolo é resumo, é síntese das definições dos dois primeiros concílios ecumênicos realizados pela Igreja, respectivamente nos anos 325 Niceia, 381 Constantinopla. Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. Essas são as 4 notas características da Igreja. A sua, por assim dizer, identidade. Ela é una, só existe uma. E está unida, não dividida, não fraccionada. Ela é santa porque nasceu do Deus Santo. O desígnio de Deus, antes que o mundo fosse criado, instituir, fundar a Igreja. Santa porque é animada pelo Espírito Santo. Santa porque foi desposada pelo seu esposo Cristo Jesus, que por ela morreu e derramou o seu sangue precioso para resgatá-la, para salvá-la. Ele que está unido indissoluvelmente a ela, mediante a aliança, o pacto definitivo que ele selou com a humanidade, nela que é corpo, dele que é cabeça da Igreja. Ela é católica porque ela é a família de Deus aberta a todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os povos, de todas as línguas. Ela é católica porque abarca culturas, tradições. Ela não exclui absolutamente ninguém, ela não está situada numa época, num país, numa região, mas, como diz o salmo que nós acabamos de cantar, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O som de Deus é católico, como a Igreja, esposa de Cristo, é católica. Mas também a Igreja, ela é apostólica. Una, santa, católica e apostólica. Apostólica porque alicerçada, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas e também aos Efésios, edificados que nós somos sobre o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra angular Cristo Jesus. Essa afirmação pode parecer contraditória com aquela do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, versículos de 11 em diante. Ninguém pode pôr um outro fundamento, senão aquele que já foi posto, Cristo Jesus. Certos cristãos dizem, os católicos erram quando dizem que Pedro é o fundamento da Igreja. Não, os católicos não erram. Foi o próprio Jesus quem disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Sobre, portanto, em cima de. Logo, Pedro é fundamento da Igreja, mas não somente ele. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios, capítulos 2 e 3. Tendo Cristo por pedra angular. Os apóstolos são fundamento não enquanto objeto da fé, mas enquanto testemunhas do objeto da fé. Nós acreditamos naquilo que eles experimentaram, naquilo que eles viram, naquilo que eles tocaram, naquilo que eles apalparam. Disso é prova o apóstolo Paulo na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes. Vejam, nós não inventamos a fé que nós professamos. Aquilo em que nós acreditamos. Nós acreditamos porque recebemos de outros. E esses, por sua vez, receberam de outros que os antecederam. E assim, em linha retrospectiva, até aos apóstolos. E no qual estáis firmes. E continua o apóstolo Paulo para mostrar a importância da apostolicidade na Igreja. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido. Até o apóstolo Paulo prega não o que ele inventou,
Não aquilo que foi fruto, no primeiro momento, de uma experiência pessoal dele. Claro que Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco, mas isso já é depois de Pentecostes. A experiência da ressurreição de Cristo, o dado da ressurreição de Cristo, chegou até ele, por meio de outros. Os 12, com exceção de Judas, antes de Pentecostes, substituído por Matias, tiveram a experiência com o ressuscitado. Aquilo que eu mesmo tinha recebido. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. E reparem a ordem, apareceu a Cefas, depois aos 12, mais tarde apareceu a 500 irmãos de uma vez, e muitos desses ainda vivem, outros já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois aos apóstolos todos juntos, e por último apareceu também a mim como a um abortivo. Aqui eu penso que temos uma síntese muito bonita do valor, do papel, da importância e do significado dos apóstolos para todos nós. O Senhor os escolheu para estarem consigo. É lógico que a palavra apóstolo não pode se identificar com 12. O começo de sua vida pública foi marcado por este propósito. O Senhor quis que estivessem consigo, Marcos capítulo 3, versículo 16, 12. E não menos nem mais. A intenção era clara. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está edificado sobre uma instituição, os 12 patriarcas, pais das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel, síntese do antigo povo de Deus. Ora, se Jesus está na linha da continuidade, do cumprimento das profecias, se a igreja é o novo povo de Deus, se o Novo Testamento realiza, concretiza tudo aquilo que o Antigo Testamento anunciara, compreende-se porque Jesus quis que estivessem consigo na condição de apóstolos, não menos que 12, nem mais que 12. Por isso ele chamou 12. No livro do Apocalipse, lá no finalzinho, capítulos 21 e 22, a Jerusalém celeste, ela é descrita como uma cidade cercada de muralhas. 3 portas ao oriente, 3 portas ao ocidente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul. E nas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Ocorre que o alicerce dessas muralhas são os apóstolos. Estão escritos nas portas os nomes das 12 tribos de Israel. E estão escritos no fundamento os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aqui inserem-se os 2 santos que são objeto da festa litúrgica de hoje, São Filipe e São Tiago, chamado menor, tido como irmão do Senhor. Assassinado segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, na cidade de Jerusalém, foi o primeiro bispo de Jerusalém, morto para satisfazer a fúria dos judeus, Herodes mandou matá-lo ao fio da espada. Amados, os apóstolos são fundamento para nós, porque aquilo que eles nos transmitiram é o objeto da fé. Jesus quis que eles fossem os primeiros, as primeiras testemunhas da ressurreição. Primeiro conviveram com o Senhor, escutaram o que o Senhor disse, experimentaram os prodígios que o Senhor realizou, ressuscitou os mortos, curou enfermos, expulsou os demônios, realizou maravilhas, transmitiu seus ricos ensinamentos. Contemplaram o verbo da vida até a consumação da sua missão no Calvário. Foram objeto de muitas aparições do ressuscitado. Jesus lhes ensinou após a ressurreição, recordando tudo aquilo que ele havia dito, que ele havia feito, para que eles fossem os primeiros pregadores, os primeiros anunciadores. De doravante, a fé de todas as gerações da igreja haveria de se chamar essa fé a fé apostólica. Não há absolutamente nenhuma diferença entre aquilo em que eles creram e aquilo em que a igreja hoje acredita. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, diz Filipe no Evangelho de hoje a nosso Senhor,
depois que ele se autoproclama caminho, verdade e vida, e assegura que ninguém vai ao Pai senão por ele. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Vejam aqui, eles viram Jesus com seus olhos, contemplaram em Cristo o Pai. São Paulo diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. O privilégio deles consistiu exatamente nisto, com os olhos da carne, com o seu tato, com sua audição e com os demais sentidos, contemplaram o verbo da vida. Todavia, nós somos mais felizes que eles. Somos mais felizes do que Filipe, do que André, do que Tiago e os demais apóstolos, Dom José. Em que sentido? Lembram daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Tomé? Porque viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos felizes. É difícil dizer se como eles ou mais que eles. Vai depender da pureza do nosso coração, da santidade da nossa vida. O que importa é que eles no céu estão felicíssimos porque já participam da bem-aventurança celeste, já contemplam o Senhor face a face, já integram a visão beatífica. E nós, alicerçados na pregação deles, caminhamos neste sentido. Pedimos então a Filipe e a Tiago, mostra-nos o Pai pela vossa pregação, mostrai-nos o Pai pela vossa pregação. Nós acreditamos que é verdadeira, ó Filipe, ó Tiago, ó demais apóstolos do Cordeiro, as vossas palavras pregadas e escritas. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Vós que permanecestes com o Pai na fidelidade a Jesus, glorificando, bendizendo o Deus da vida, que se manifestou de forma visível para os vossos sentidos, vós que acreditastes nas obras do Senhor, vós que fizestes obras maiores do que aquelas que Ele fez, porque o Senhor garantiu no Evangelho de hoje, junto ao Pai, contemplando Jesus na força do Espírito, intercedei pela Igreja, que vossos rogos nos sustentem na nossa caminhada rumo à casa do Pai. Alicerçados, edificados, solidificados, ancorados no vosso testemunho, mas também na vossa palavra, que para nós é regra de fé, é norma de conduta, integra a vontade de Deus consignada por escrito, nesta grande parte da Bíblia Sagrada, que é o Novo Testamento. Suplicai a Jesus, porque também aqui na terra nós pediremos em seu nome, para que Ele realize maravilhas em nós. Pedimos, ó Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, inspirados no testemunho, na vida, no sacrifício, no martírio, no sangue derramado desses nossos irmãos que nos antecederam na caminhada rumo à casa do Pai, entrando felizes na glória celeste, que a Igreja, fiel à pregação apostólica, ela mesma, una, santa, católica e apostólica, sempre inspirada, alimentada pela pregação apostólica, permaneça fiel ao vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco. Esse foi o objeto da pregação dos apóstolos. Nesta fé católica nascemos, crescemos e queremos morrer. Eles não abdicaram da fé. Para eles, Cristo Jesus não era uma opinião, muito menos uma invenção, mas a alegre, a doce, a terna, a jubilosa, a segura rocha de sua vida. Pelo Cristo viveram e morreram. Assim também São Filipe, assim também São Tiago Menor. Queremos viver e nesta fé católica, imutável, em 2000 anos de história, queremos deixar esta vida para contemplar o Pai, vendo Jesus, nosso grande Deus e Salvador, na força do Espírito Santo. A essa trindade, una, santa e indivisa, o nosso louvor, a nossa glória e a nossa adoração, por todos os séculos dos séculos. Amém.